nasci em Carmo do Rio Claro, passei minha infância aqui no Carmo. As nossas brincadeiras eram tudo na rua, feito na rua, porque naquela época, eu sou de 62, então nós não tínhamos televisão. Algumas casas é que tiveram televisão, que veio televisão. Então todas as nossas brincadeiras eram na rua. Era brincadeiras assim, de pique, ciranda, cirandinha, era com muita criança na rua, a criançada ficava toda na rua. E a gente se divertia com as brincadeiras de rua, bolinha de gude, pega bandeira, mamãe da rua. Foram brincadeiras que juntavam muita criança, porque ninguém ficava dentro de casa. Como não é hoje, porque hoje a história é outra. Hoje todo mundo já tem outras brincadeiras, tem a internet, que a criançada toda se interessa pela internet. Na minha época não tinha nada disso, era só brincadeiras de rua. Como era o ensino nas escolas quando você estudava? De primeira a quarta série, naquela época, era um professor só que regia a classe. Então era assim, tudo era o professor que coordenava. Então nós nunca tivemos educação física, era tipo mais ou menos uma recreação. Eram brincadeiras, a gente saía para o pátio poder fazer as brincadeiras. O nosso ensino era muito sério, era muito puxado. A gente tinha um professor só, era muito rígido, não é como hoje. E assim, nós todos estudávamos muito, porque ir para a escola com esse objetivo, de estudar. Brincadeiras tinha, mas era em segundo plano. Era recreação, na verdade, brincadeiras. Gostaríamos de saber da cultura imaterial e material de nossa cidade. O que se foi preservado e o que foi construído? Daquilo que eu me lembro, porque assim, teve a demolição da igreja antiga, que foi muito comentada na época, porque a nossa igreja era uma igreja muito antiga e construiu essa que até hoje ela está no mesmo lugar. Foi demolida uma igreja aqui na nossa cidade, nós ficamos muito tristes, que era lá no alto do Santo Antônio. Agora, em termos de igreja, foi preservado a igreja da Serra da Tormenta, que é uma graça a gente ter esse ponto turístico na nossa cidade, que é a Serra da Tormenta, com a igrejinha de Nossa Senhora da Aparecida, que foi preservado. Tem a igrejinha do Nosso Senhor dos Passos, que ela é muito linda também, que foi preservada. Tem a igreja do São Benedito também, que foi conservada. Agora, foram construídas outras igrejas, vieram outras culturas, vieram outras religiões nesse ponto religioso. Na minha época, não tinha museus, que eu me lembre. Hoje nós temos 2 museus. O Museu do Índio, que é muito bonito, e tem o Carlota Joaquina, que preservou as coisas antigas da cidade e que ele está aí para a visita de todas as pessoas. No mais, a cidade cresceu muito, mas culturalmente, as datas comemorativas, que eram comemoradas mais precisamente dentro das escolas, hoje tem muitas comemorações no centro da cidade, nas praças. Nós tivemos muitas festas religiosas, que é coisa de cidade de interior. O interior usa muito isso, festa em praças, como também foi preservado e muito, assim, como eu diria, cresceu muito o artesanato na nossa cidade. Para ter um exemplo, a minha mãe estudou em escola de freiras. Então, dentro dessas escolas de freiras, ou era internato ou era semi-internato. Dentro deste internato ou semi-internato, tinha várias matérias que não eram somente o português, a matemática. Como minha mãe aprendeu a bordar muito bem com as freiras francesas que vieram para cá. Dessa cultura da minha mãe, graças a Deus, eu herdei. Minha mãe bordou muito bem e passou isso para mim, como passou para várias outras pessoas. Então a nossa cultura de bordados cresceu muito foi criada dentro da escola, com essas pessoas mais antigas, que é da idade da minha mãe, e que hoje o artesanato é embasado muito nesses bordados. O artesanato cresceu muito. O artesanato do Carmo, ele exporta para o exterior, e é coisas lindas, que teve antigamente muito precário, e hoje ele é muito requintado. Então, foram diversas coisas que mudaram na cidade. É como seguiu, o mundo vai crescendo. E com isso, a cultura também vai crescendo.
Hoje nós temos cultura de artesanato, de bordados, de... Os doces do Carmo têm muita história, uma história linda. São doces bordados em frutas e que foram depois aumentando, melhorando. Hoje as doceiras do Carmo vivem disso. Hoje temos a diversificação dos doces, mas tem os antigos, que são muito bonitos. Entre tudo que eu estou falando, tem muita coisa também que foi preservado. Como eu vou falar, os bolos, as festas de antigamente, das doceiras do Carmo, não só as doceiras, as salgadeiras também, e que a gente foi aprendendo em criança e que essa história não morreu, essa história só cresce em Carmo do Rio Claro. São grandes doceiras, são grandes salgadeiras, são grandes artesãs. Então, isso foi uma coisa que faz a economia da nossa cidade crescer. Você falou das datas comemorativas. Havia desfiles, né? Tinha, muito desfile. Até hoje tem desfile, mas eles não são tão requintados como era antigamente. Antigamente, a gente comemorava o Dia da Cidade, o 7 de setembro, com os desfiles, tinha banda, então era muito bonito. E cada escola contava uma história, como é até hoje.